Fala pessoal, como é que vocês estão? Rafael Hatman aqui. Então galera, quase 2 semanas, né, do ocorrido e coisas tristes aconteceram. A morte do Rei Pelé antes da virada do ano, recentemente agora a morte de Roberto Dinamite, e foram perdas muito grandes para o futebol brasileiro. E eu andei pensando e falei o quanto o brasileiro não valoriza os seus ídolos. Acontece às vezes isso acontece às vezes muito porque às vezes o ídolo virou um treinador, ou depois que ele virou treinador ele acabou virando dirigente e meio que, claro, culpa o jogador, mas também da torcida que acaba desvalorizando. O Pelé vai ficar eternizado. Ele, claro, o nome Pelé vai ser eternizado, tanto que o nome dele é usado em muitos nomes, mas muitas vezes as pessoas confundem o Pelé com o Edson. Uma coisa é o Pelé, outra coisa é o Edson. Então teve uma desvalorização. Pelé teve porque o brasileiro tem o costume de não valorizar tanta gente. Acontece muito isso. Um jogador, por exemplo, que não é muito valorizado é o Rivaldo. O cara jogou pra caramba na Europa, ele jogou muito e muita gente não fala do Rivaldo. É um dos casos jogadores pouca mídia e muito futebol. O cara foi o melhor do mundo. E o povo brasileiro não esquece dele, porque ele é da mesma geração do Ronaldo. O cara da mesma geração do Ronaldo jogava muita bola. A mesma coisa o Raí. O Raí é um dos maiores ídolos da história de São Paulo, mas não é valorizado como deve. É muito valorizado pelos São Paulinos, mas pelo povo brasileiro não é tão valorizado, porque tem a comparação com o seu irmão Sócrates. O Raí jogou muita bola também, então não tem uma valorização devida. O Roberto Dinamite também não teve uma valorização devida, nem pelos dirigentes do Vasco. Quem fez a estátua que ele tem no São Januário foi a torcida que fez uma vaquinha para fazer. O Vasco não teve nem o discernimento de fazer uma estátua pro Roberto Dinamite, que se hoje tem estátua é por causa da torcida do Vasco. Tanto que ele e o Zico eram muito amigos e a morte do Roberto Dinamite mexeu muito com o Zico. A gente tem outros exemplos, o Ricardinho não é muito valorizado também. Claro, a época dele do Ricardinho era muito concorrência na seleção, mas deveria ser mais valorizado pela bola que ele jogava. Pelo que ele jogava. Ele é outro jogador pouca mídia e muito futebol. O Ricardinho jogava muita bola. Teve alguns clubes, claro, com passagens esquecidas, mas ele tá sim entre os maiores ídolos da história do Corinthians. Teve passagens muito boas pelo Santos, foi campeão brasileiro no Santos, gente, 2004, capitão do Santos, e não tem a valorização devida que deveria ter o Ricardinho no Santos. No Corinthians ele até tem, mas no Santos ele não tem. Tem alguns times. O São Paulo é uma causa à parte, porque no São Paulo ele quase não jogou bem. Teve aquele caso de inveja, que falaram que os jogadores tinham inveja do Ricardinho por receber mais. Mas, tirando isso, o Ricardinho tinha que ter uma valorização muito grande. Tem outros exemplos muito grandes, inclusive no futebol europeu. O Paul Gascoigne, ex-jogador inglês, jogava muita bola e não teve uma valorização devida. Ele jogava bola pra caramba, o Gascoigne. Eu vendo vídeos do Gascoigne, ele ficou marcado o quê? Pelas brigas, pelas confusões que ele conseguia fora de campo. Por isso que não foi tão valorizado como merecia ser valorizado. O Gascoigne jogava muita bola, tanto que foi uma injustiça ele não ter ido para a Copa de 98. Outros exemplos, o goleiro Pata Bondanzieri, que não é muito conhecido aqui no Brasil, é mais conhecido pela torcida do Inter. Ele foi um baita de um goleiro, não foi aquele esplendoso goleiro, era reserva naquele Boca Juniors que o titular era o Córdoba, inclusive, mas era um baita de um goleiro, titular da seleção argentina, é muito reconhecido na Argentina, mas não é aquele goleiro para, digamos assim, ter uma valorização muito alta. Se eu falei o Pata Bondanzieri, eu corrijo aqui, que eu errei aqui. O Bondanzieri é um exemplo de jogador que quase ninguém conhece, que só quem jogou videogame conhece. Outro jogador muito desvalorizado, que eu acho que é uma desvalorização muito grande, e que ele ficou queimado pelo que ele fez na Juventus, é o Nedved. O Nedved jogava muita bola. O Nedved foi bola de ouro, gente. Ele foi bola de ouro em 2003, se não me engano. 2003, 2004, o Nedved foi bola de ouro.
Ele foi eleito o melhor jogador do mundo pela France Football. E ele não tem a valorização devida que merecia o Nedved. Então, o que acontece no futebol brasileiro acontece também no futebol europeu. Outro jogador que não é muito valorizado é o Mauro Silva, baita volante. Os melhores volantes que o futebol brasileiro já teve. Em La Coruña, o Mauro Silva tem seu nome numa rua. Tem um nome seu na rua. Então, observe a valorização. Muitos brasileiros são mais valorizados na Europa que aqui no Brasil. Mauro Silva, Rivaldo, o próprio Raí é muito valorizado, mas na França que aqui o Rivaldo, o Raí é o maior ídolo da história do PSG. Foi escolhido pelos torcedores como o melhor jogador da história do time. O melhor jogador da história do time. Outro jogador que é muito valorizado é o Juninho, pernambucano, no Lyon. O que o Juninho é de ídolo no Lyon, podemos dizer que não comparar, mas comparar o mesmo nível de Maradona em Nápoles. Pro Napoli, pro torcedor do Napoli. Então a valorização do Juninho na França é muito alta. Ele foi um baita de um jogador, mas não é valorizado como deveria. Outro jogador é o Alex. Para mim, um dos maiores injustiçados não ter disputado uma Copa do Mundo. O cara é Deus na Turquia e tem o respeito até da torcida rival. O cara tem o respeito da torcida rival e tem uma estátua lá na Turquia, o Alex. Ele tem uma estátua lá. Pra você ver como o Alex é ídolo e é Deus para a torcida do Fenerbahçe. O Alex é muito valorizado lá no Fenerbahçe, na Turquia. E é um dos grandes jogadores do futebol do Brasil. Palmeiras, Cruzeiro, Coritiba. Teve uma passagem arranhada no Flamengo, mas é ídolo nesses três. Palmeiras, Cruzeiro e Coritiba. Ele é ídolo nos três. E quando ele voltou para o futebol brasileiro em 2012, 2013, Palmeiras, Cruzeiro queriam o Alex. Eles queriam que o Alex voltasse. Você vê como os caras vendo, mesmo ele na idade bem avançada, queriam o Alex. Outro jogador que não é muito valorizado e agora é goleiro é o Dida e o Rogério Ceni. O Rogério Ceni, mais por ter queimado o seu nome na seleção, por ter causado muito na seleção, por ter arranhado o seu nome na seleção. Por isso que o Rogério não é tão valorizado como deveria. O Rogério é sim melhor que o Marcos. Aceitem. O Rogério foi eleito durante 3 anos seguidos o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Ele foi eleito o Prêmio Craque Brasileirão 2006, Prêmio Craque Brasileirão 2007 e ele foi bola de ouro da revista Placar em 2008. Vocês terem noção, o Rogério foi durante 3 anos seguidos o melhor jogador do Brasil. 2 pela CBF e 1 pela Placar. Quase nenhum goleiro conseguiu fazer o que o Rogério fez. Não conseguiram. E o Marcos nunca teve as premiações individuais que o Rogério teve. O Marcos é bom, é muito lembrado, muito pelo Penta, mas não é melhor que o Rogério. O Dida é a mesma coisa. O Dida, cara, é um dos grandes goleiros do futebol brasileiro. Pra mim, um dos melhores que a gente já teve. Muito valorizado no Milan, inclusive. Principalmente no Milan, que é o time que ele fez história. Ganhou 2 Champions, ganhou 1 Mundial, ou seja, é um dos grandes times que ele jogou. É ídolo da torcida do Corinthians, ídolo da torcida do Cruzeiro também. Então, para esses times ele é ídolo, mas para o Brasil ele não é. Meio ficou arranhado em 2002 para ele ter virado reserva do Marcos, como o Rogério Ceni, em 2006, por causa do jogo contra a França. Mas foi um dos melhores jogadores do Brasil na Copa de 2006. Temos outros jogadores que são assim também. O Mauro Galvão, que eu acho que merecia um reconhecimento maior, de zagueiro que jogava de terno. Para mim, o Mauro Galvão é um dos melhores zagueiros que o nosso país já produziu. Ídolo de Vasco, Bangu, Botafogo, Internacional, o Grêmio, baita de um zagueiro. E temos outros jogadores também que mereceram um reconhecimento maior. Deixe nos comentários quem vocês acham que são jogadores que não são tão valorizados pela mídia. O Roberto Dinamite, para terminar, vai ter um reconhecimento muito grande no Rio de Janeiro. O prefeito do Rio de Janeiro, perto lá de São Januário, vai mudar o nome de uma rua lá, que agora vai chamar a rua Roberto Dinamite, em homenagem a ele. Eu acho que tem que ser eternizado sim, como o Pelé foi lembrado no mundo todo. Roberto Dinamite tem que ser eternizado pelas principais torcidas do Brasil, que foi um dos melhores atacantes que a gente teve. E isso é muito bom. Isso é muito bom. Espero que tenha uma valorização maior, porque quando o jogador acaba falecendo, o treinador, a gente reconhece que ele era bom. Temos que valorizar em vida, porque valorizando em vida,
é muito bom, é excelente, dá um status muito maior para os jogadores que são valorizados em vida. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o like no vídeo, compartilhe o vídeo no grupo Facebook, Telegram, WhatsApp, compartilhe o vídeo no Twitter, Instagram também, me siga nas redes sociais, @farratio, Twitter Farratio, Instagram e Rafael Ratio no Facebook. Falou pessoal, fica com Deus a todos. Até mais.